primeira vez que eu pedi o professor de apoio para o Moisés, não judicializado, eu estive na CRE, aqui da região, e eu tinha um laudo médico dizendo que o Moisés precisava de mediador. O professor de apoio, depende do estado, tem estado que chama de professor de apoio, mediador, a função é a mesma. É um profissional capaz de fazer e aplicar as adaptações para aquela criança com aquela necessidade especial, seja qual for. E meu filho tem direito, por lei, na verdade toda criança que incluída teria direito por lei, até o profissional de apoio, né? A maioria deles precisa, tá? Algumas pessoas acham que é porque fala, ou porque é autista nível 1, etc e tal, não precisa, mas seria importante as pessoas entenderem que o tempo de aprendizado daquela criança ele pode ser diferente. Então, ele talvez não precise do profissional de apoio todo o horário que ele se encontra na escola, mas normalmente precisa de atividade adaptada. Normalmente, quando não precisa de profissional de apoio para aprendizado, precisa de profissional de apoio para interação social. E isso também acontece na escola. E a maioria das escolas, principalmente as escolas da rede privada, elas costumam avaliar e dizer, não, ele se vira bem, ele não precisa, mas precisa e deveria ter, e há um direito. Porém, não é assim que funciona. A primeira vez que eu tentei mediação para o Moisés ainda era da creche, né? E na creche, naquele ano, só tinha ele laudado, então quase todo o tempo a gente ficou com a mediadora, a AEE, que foi um concurso que a prefeitura realizou uns anos atrás, e algumas escolas receberam a AEE, na creche em que ele estava tinha, e só tinha ele laudado naquele horário. Laudado que eu costumo, com diagnóstico, tá? Fechado. E aí ela ficou quase o tempo todo com ele, isso foi super efetivo. Também era profissional extremamente esforçada, uma profissional extremamente dedicada. E foi muito, muito efetivo para o Moisés esse ano dele na creche. Nos anos seguintes, né, foram a pandemia. Foi pandemia. Quando eu tentei voltar com o Moisés para a escola, eu fui até a CRE, solicitei um mediador com laudo médico. Eu ouvi do profissional que não era o médico que tinha que decidir isso, profissional que se diz funcionário público que atende na CRE, na gerência de educação especial, que me disse que não era o médico que decidia se ele precisava de mediador ou não. Então eu expliquei para ele que a gente tinha passado alguns anos em atendimento remoto, em aulas online, sem nenhuma adaptação. Todo o processo que era adaptado era feito por mim. E que eu era formada em pedagogia e psicopedagogia e que, já que ele queria um aval pedagógico para dizer que meu filho precisava de mediador ou não, eu poderia dar, porque, né, eu sou formada para isso. E aí mudou um pouco o discurso, aí vem várias coisas e tudo. No segundo momento, eu tive no mesmo lugar, questionando a falta de estrutura para desfraude. E tive que ouvir a fala de que a escola não tem fraudário porque a escola não é shopping. E isso foi uma coisa que me marcou bastante, porque o shopping é inclusivo, então, né, a escola não precisa. E realmente as escolas não têm, embora a escola do Moisés atual, ela tem um banheiro adaptado para classe especial, justamente por ter uma classe especial, mas não tem fraldário. E nenhum local onde eu possa deitar a criança para trocar uma fralda um pouco mais difícil, né? A gente troca a fralda em pé. E isso dificultaria se fosse outra pessoa fazer esse trabalho, tá? Normalmente sou eu que estou fazendo porque eu tô lá. Isso é uma coisa que me preocupa, né? E por que eu não judicializei a questão do profissional de apoio ainda, né?
O que está acontecendo? Muitas pessoas que fazem esse processo acabam com uma situação, foi até complexa. Por quê? A prefeitura, ao invés de mandar um profissional para acompanhar aquela criança, ela tira o profissional que tem de todas as outras e coloca para acompanhar somente a criança que judicializou. E, sinceramente, eu não vejo isso como nem um pouco efetivo. Eu acho isso uma temeridade, na verdade, é um crime com as outras crianças. Já é difícil para esse profissional dar conta de todo mundo, fato. Mas ele tem essa visão importante. E eu não fiz o processo, devo fazer esse ano, esperando que eles mandem um profissional capacitado, um profissional para o meu filho, sem tirar o estagiário, seja lá quem for, de outra criança, porque isso não é justo. E eu vou ver como funciona, né, esse processo e vou fazer os próximos passos e vou passando para vocês. Eu vou gravar mais um vídeo para vocês falando um pouquinho dos outros processos que a gente tem e de como realmente funciona a justiça, o judiciário e por que é tão difícil.